O deserto cantava em silêncio quando Deus começou a preparar um rei, não no palácio, mas entre o pó e o cheiro de rebanho. Antes da coroa, havia uma harpa. Antes da glória, um pasto esquecido. Enquanto os homens procuravam força, o Eterno observava um coração. Em Belém, um garoto afinava cordas sem esperar nada, mas o céu já o havia escolhido. Quando o profeta chegou, as aparências caíram uma a uma, e no instante em que o óleo tocou a cabeça do jovem, o invisível se moveu. A unção desceu como fogo sobre um nome que o mundo ainda não conhecia: Davi. Anos depois, o vale rugiu. Um gigante, um exército paralisado e um menino que se recusava a ter medo. Não era coragem, era fé em forma de pedra. O grito de Golias ecoou, mas o nome do Senhor atravessou o vento. E quando a funda girou, o destino de Israel girou com ela. O pastor se tornou rei, mas o espelho da glória reflete algo que nem ele queria ver: o próprio coração. Porque quem vence gigantes fora de si ainda precisa enfrentar os que habitam dentro. Mas como o homem, segundo o coração de Deus, se tornou refém do próprio trono? Antes de responder, precisamos voltar ao começo dessa ascensão. O sol ardia sobre as colinas de Belém, espalhando o cheiro do pasto seco. As ovelhas se moviam lentamente, e no alto de uma pedra, um jovem de cabelos ruivos afinava as cordas de uma harpa. Davi não tocava para ser ouvido, mas porque algo dentro dele precisava responder ao silêncio. Seus olhos miravam o horizonte, onde o vento fazia a relva se curvar, como se também orasse. No mesmo campo, os irmãos o julgavam distraído, um sonhador perdido entre canções e ovelhas. Mas o invisível já o observava. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, a cidade parou. Um profeta em Belém significava juízo ou escolha, e ninguém sabia qual das duas. Um a um, os filhos passaram diante dele, altos, fortes, imponentes. Mas o espírito sussurrava: não é este. Até que o mais novo foi chamado do campo, ainda com cheiro de rebanho. Davi se aproximou confuso, e Samuel, obedecendo à voz que só ele ouvia, derramou o óleo sobre sua cabeça. O líquido escorreu pelo rosto do rapaz, e junto dele veio algo que não se via. O Espírito do Senhor tomou posse daquele coração. O tempo passou, e o exército de Israel tremia diante do rugido de um gigante. Golias avançava no vale, zombando de Deus e de seus guerreiros. Saul se escondia atrás do trono, que já perdera em espírito. Davi chegou trazendo pão, mas trouxe algo maior: fé. Quando ouviu as provocações, seu sangue ferveu. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Enquanto os soldados recuavam, ele avançou. Escolheu 5 pedras do ribeiro, segurou a funda e marchou sem armadura, apenas com a convicção de que a batalha não era dele. O gigante riu. Davi respondeu: tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A pedra partiu, cortando o ar como decreto, e quando atingiu a fronte do filisteu, o som que se ouviu não foi apenas de queda, mas de libertação. Israel gritou, Saul se espantou, e o menino se tornou herói. As mulheres dançaram e cantaram. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E ali, no eco dos aplausos, nasceu a sombra. A mesma mão que segurou a harpa agora segurava a espada. E toda espada empunhada pela glória pode um dia voltar-se contra o próprio coração. O palácio estava em silêncio. O som das harpas cessara. Os guerreiros haviam partido para a guerra, mas o rei não. Davi ficou em Jerusalém, quando deveria estar no campo de batalha. As paredes de cedro guardavam um homem inquieto, acostumado a vencer inimigos, mas agora dominado por um vazio que não sabia nomear. A ociosidade é o espelho onde o orgulho se reflete. Naquela tarde, o sol descia preguiçoso sobre os telhados dourados, e o olhar do rei
se perdeu além da varanda. Lá, entre colunas e cortinas, uma mulher banhava-se. Batseba. A água escorria sobre a pele, e o desejo, disfarçado de admiração, inflamou o coração de quem já não vigiava o próprio altar. Davi chamou um servo. Quem é aquela mulher? A resposta veio como aviso. É a esposa de Urias, teu servo fiel. Mas o poder, quando perde o temor, ignora fronteiras. Aquela noite foi de silêncio cúmplice. O rei, que um dia enfrentara Golias, agora se dobrava diante de si mesmo. O pecado entrou não como inimigo, mas como visita esperada. Dias depois, Batseba enviou uma mensagem curta, mas mortal. Estou grávida. O medo tomou o trono. Davi tramou, e a mente que outrora compunha salmos começou a escrever mentiras. Chamou Urias de volta da guerra, tentando encobrir a falha, mas o soldado recusou conforto. Enquanto meus irmãos dormem ao relento, não entrarei em minha casa. A integridade do homem tornou-se espelho da culpa do rei. Então veio a decisão mais sombria. Uma carta, selada com o anel real, levada pelas próprias mãos do condenado. Ponde Urias na frente da batalha mais forte e deixai-o. Dias depois, a notícia chegou. Urias estava morto. O sangue jorrava sobre o trono. Davi tomou Batseba por mulher, e por um tempo acreditou que o pecado dormia sob o ouro e o incenso. Mas Deus não esquece o que o homem tenta esconder. Um dia, o profeta Natã entrou no palácio. Sua voz era calma, mas cada palavra cortava como lâmina. Havia 2 homens numa cidade, um rico e um pobre. O rico tomou a ovelha do pobre, embora tivesse rebanhos. Davi se inflamou em justiça. Esse homem deve morrer. O profeta o fitou nos olhos. Tu és esse homem. O silêncio caiu como sentença. O rei desabou. A coroa pesava demais. Pequei contra o Senhor. Foram 4 palavras, mas nelas coube o ruído de um coração despedaçado. O gigante externo havia caído no vale, mas o gigante interno ainda rugia dentro do trono. Será possível derrotar o inimigo que veste o próprio rosto? As noites de Davi tornaram-se longas. Não havia sono que o alcançasse, nem harpa que o aliviasse. O pecado exposto havia despido o rei diante de todos e diante de Deus. Ele se recolheu ao pó e, em meio às cinzas, nasceu o salmo mais verdadeiro de sua vida. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi não pedia o trono de volta, nem o respeito do povo. Pedia apenas uma coisa: que o espírito não o deixasse. O tempo não cancelou a dor. O filho que tivera com Batseba adoeceu. Durante dias, o rei jejuou, chorou e se lançou sobre o chão. Os servos o observavam em silêncio, sem ousar tocá-lo. Até que um dia, o choro cessou. A criança havia morrido. Davi levantou-se, lavou o rosto e foi ao templo. Alguns se entreolharam. Como pode adorar depois da perda? Ele apenas murmurou. Enquanto vivia, jejuei por ele, mas agora foi levado. Eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Naquela atitude, havia algo que o trono jamais ensinara: rendição. A dor o havia purificado mais do que qualquer vitória. E Deus, que corrige, também consola. Com o tempo, Batseba lhe deu outro filho, Salomão. E o profeta trouxe uma palavra do alto: o Senhor o ama. O mesmo ventre que fora símbolo da culpa tornou-se sinal de graça. Os anos seguintes revelaram um rei diferente. As canções voltaram, mas com outro tom. Davi já não cantava sobre conquistas, e sim sobre misericórdia. A harpa que antes celebrava a glória, agora chorava arrependimento, e cada nota parecia dizer: melhor é um coração quebrantado do que um trono de ferro. Quando lembrava de Golias, Davi compreendia. O verdadeiro gigante nunca foi o filisteu.
Era o próprio eu que o tentava dominar. E só um Deus maior que o orgulho poderia vencê-lo. O velho pastor, agora rei e penitente, aprendeu a diferença entre ser usado e ser possuído por Deus. Foi chamado homem segundo o meu coração. Não por ser perfeito, mas porque, ao cair, voltou correndo. O campo de Belém, o vale de Elá e o terraço do palácio, 3 cenários, uma só história. Davi conheceu o anonimato, o aplauso e o abismo. Foi pastor, guerreiro e rei. Mas descobriu que o trono mais perigoso não era o de ouro, e sim o do próprio coração. Entre a funda e a culpa, entre o sangue e o salmo, ele aprendeu que a grandeza não está em nunca cair, mas em permitir que Deus o levante. O mesmo Senhor que o ungiu no campo foi o que o confrontou no palácio e também o que o restaurou no pó. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Essa foi a melodia final da sua vida. A harpa e a espada, enfim, voltaram a servir ao mesmo propósito, não ao ego, mas à vontade do Eterno. Se essa história falou com você, fortaleça o vídeo com um like e compartilhe, porque o Senhor não busca heróis sem falhas, mas corações que, ao falharem, voltam para Ele. E talvez o maior milagre na história de Davi não tenha sido vencer Golias, mas permitir que Deus vencesse Davi. Deixe aqui nos comentários a sua reflexão sobre isso, que eu quero muito saber o que você pensa. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.